Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo com um Top Guy aqui no canal. Pois é, o Fortuna está de volta, né? Esse homem misterioso com esse nome misterioso aqui presente para vocês. Fala aí, Fortuna, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fala galera, beleza? De volta aqui pro segundo vídeo, né? Pedir pra, se vocês puderem passar lá no meu canal, custa nada, vai ajudar muito assim, começar o sonho, né? E mesmo se você não gostou do primeiro vídeo, vai lá, se inscreve e me xinga nos comentários. Mas pelo menos vai lá e escreve. Pois é, galera, o canal dele tá na descrição desse vídeo. Não deixem de conferir lá para dar uma moral para ele, uma força. É sempre bom ter sempre novas pessoas aí fazendo conteúdo de WWE e de wrestling, né? Isso só ajuda todo mundo. E hoje vamos falar de um assunto bastante assim interessante porque tem muita história, tem mais de 20 anos de história que se chama Streak de Undertaker em WrestleMania. Fortuna, você já falou pra gente no outro vídeo que você é bem jovem, mas você chegou então a assistir depois lá a streak completa do Undertaker. Então, eu acho que tipo, a Street do Undertaker é uma das maiores coisas da WWE, né? Uma coisa tipo surreal. O Undertaker é um dos maiores, se não o maior da WWE. E mesmo eu tendo 12 anos assim, né? Muita gente vai falar que não entendo nada, tudo. Mas eu acompanhei bastante, cara. A maioria das outras tem no YouTube eu vi. Quando tinha WWE Network eu vi a maioria, tudo, né? Então, é um tema que eu gosto muito porque eu acho que é uma coisa muito importante pra WWE, muito grande em si. Uma coisa muito. É uma das maiores coisas que tem, né, na WWE. Que se você parar pra pensar que o maior evento da WWE é a WrestleMania e o maior nome desse evento é o Undertaker por conta da streak, então você percebe o quanto ele foi importante, né, em transformar o maior evento da WWE e mais importante ainda graças à streak dele, né? Se hoje a WrestleMania é gigante, muito em função do Undertaker que lutou em quase todas ali. É, mas hoje a gente quer polêmica aqui. Hoje a gente quer falar da streak, mas de pontos chave, de pontos que vocês gostam de ouvir a gente dizer, né? Ô Fortuna, o que você tem pra falar aí dessa sua opinião sobre a streak? Teve algum momento que você achou que tava muito ruim essa streak do Undertaker, que ele deveria ter perdido antes, que ele não deveria ter perdido, que algum adversário não deveria ter enfrentado ele? Fica à vontade. Cara, então, os adversários assim, mais aleatórios que enfrentou, né? Pode ser o Gigante Gonzalez, né? Na WrestleMania Esse foi 9. horrível, meu Deus do céu. É, foi na WrestleMania 9, foi o terceiro adversário dele, né? Teve também um ano depois um King Kong. É o King King Kong Kong Bunny. Buddy, sei. É, É. Ele ainda tinha uma historinha, né? Agora o Gigante de tipo, Gonzalez era só altura, cara. Dois metros então. e 40 quase. Tá maluco. É, mas O cara era uma casa. como você falou, né? Pô, a Streak antigamente, pelo menos, agora também, nessa última década também, mas antigamente era mais, né? Você sempre tinha expectativa, pô, WrestleMania Undertaker, WrestleMania Undertaker. Ele ficou fora de duas, né, da sequência dele, né? Então, pô, teve a parte também que é muito marcado, que é o WrestleMania 10 pra 11, eu acho que é o momento que ele vira part-timer, né, na WrestleMania 11, porque ele tem uma rivalidade com o Kane no aquele pay-per-view lá que era de brands, né, SmackDown contra o Raw, que era Brands Rights, alguma coisa assim. E aí ele perde pro Kane, né? Com uma interferência do Nexus. E aí ele só volta no Road to WrestleMania do ano que vem pra enfrentar o Triple H, né? Sim. Então essa parte que ele vira part-timer, né? Que é a parte que acho que a maioria daqui acompanhou. E, cara, tem umas lutas muito marcantes, assim, né? Que muitas vezes foram a melhor do show. Enfrentando aquela 4 vezes seguidas, né? O Shawn Michaels e o Triple H, 2 vezes o Shawn Michaels e duas o Triple H. Foram lutas muito insanas, cara, inexplicáveis. A primeira com o Shawn Michaels na WrestleMania foi a 25, né? Eu acho. Isso, 25, em Ele, cara, 2009. pra mim eu prefiro um pouco essa do que a outra, mesmo a outra sendo mais emocionante e tudo, eu prefiro essa. A Então, WWE, né, de modo geral, ela coloca que é, essa foi a melhor luta da WrestleMania no site dela de ranking. aí a do ano que veio, a do outro ano, que foi a WrestleMania 26, que foi a Streaker vs Career, que tem uma história muito, acho que é uma das melhores histórias da WWE. Porque o Shawn Michaels volta revoltado, né? Querendo Undertaker, Undertaker, Undertaker.
E aí ele, eu não lembro muito, mas acho que o Undertaker era campeão na época, né? Sim. E ele queria ganhar o Royal Rumble pra enfrentar ele, e tudo, que o Undertaker não queria dar chance. E aí ele acabou enfrentando mesmo assim, e aí era carreira contra Streak. E aposentou. Então, cara, pô, você vê como o negócio é enorme? Ele aposenta o Shawn Michaels, que é um dos maiores nomes da WWE. Pois é, ainda foi o main event, mesmo tendo outros títulos mundiais sendo disputados, botaram lá porque tinha mais tamanho ali, né? E é muito legal essa rivalidade com o Shawn Michaels. O Shawn Michaels até então ele tinha aceitado a derrota, só que o tique que dá nele é no Slam Awards, lá quando ele vai receber o prêmio de melhor luta do ano. Aí ele vai agradecer, na hora dá o tique, né? Tipo, caraca, mas eu quase venci essa luta, né? Aí ele vai, desafia de novo ali, fica louco, né? Quando ele É, não ganha o Royal Rumble, ele ataca os juízes, ele faz o DX perder títulos de tags. Ele tava fissurado em enfrentar o Undertaker, nem que isso colocasse o fim da carreira dele, que foi o que aconteceu, né? Isso eu acho que foi muito legal. Inclusive, até entrando em polêmica, há muita gente que diz que se fosse para acabar com a streak do Undertaker, essa teria sido a melhor forma. O Shawn Michaels conseguindo isso, que foi quem melhor se desenvolveu nessa caminhada de enfrentar o Undertaker numa WrestleMania. Você concorda com isso? Se fosse para escolher alguém para derrotar o Undertaker, teria que ter sido o Shawn Michaels ou você discorda? cara, eu acho que, tipo, a streak, eu gosto que ela acabe, assim. Eu acho que, tipo, tem que ter um final, assim. E o Undertaker se aposentando juntos, né? Acabou que todo mundo sabe que não foi assim, foi muito ao contrário, né? Mas, cara, eu acho que era um time muito bom pra ele se aposentar, né? Pô, o Shawn Michaels tem muita dúvida entre ele e o Triple H, né? Quem é o maior adversário dele na WrestleMania. Mas eu continuo achando o Shawn Michaels, né? Então, cara, eu acho que ele poderia sim se aposentar. Se aposentar não, né? Perder a streak. Ou se ele não perdesse, pelo menos se aposentar pra acabar de uma forma muito boa, que a gente sabe que não tem, infelizmente. A última luta dele com o AJ Styles não era a luta de fim de carreira, ele não perdeu, né? Ele não tem ainda a luta de fim de carreira e possivelmente não vai ter. Então acho que era um time muito bom para ele poder perder a streak, se aposentar, ou se ele fosse para manter, não perder a streak, aposentar sem perder, que eu discordo, eu acho que ele deveria perder para ter um final um pouco mais bonito, eu acho, né? Que quando o cara perde assim, ele consegue uma redenção e ainda mais pelo Shawn Michaels, cara. Eu acho que não sairia mal não se ele perdesse a streak ou se ele ganhasse e aposentasse. Pois é. Acho que também, em termos de storyline, talvez fosse a que mais seria aceita assim, pelo público. Tipo, falar, caraca, realmente deu certo. O Mister WrestleMania derrotou o maior da WrestleMania, né? Tipo, seria bem simbólico mesmo. Mas, cara, até pegando em a sequência, né? Quando a gente fala de Triple H contra Undertaker, que só aconteceu porque teve antes Shawn Michaels e Undertaker. Você vê que talvez a luta com o Shawn Michaels tenha sido realmente melhor. Mas o Triple H foi um adversário mais difícil pro Undertaker, né? Não sei se você concorda. A dificuldade que ele trouxe pro Undertaker na 27 e depois na própria 28 com a aliança do Shawn Michaels em determinado momento do combate. Depois dessa sequência, o Undertaker ter sobrevivido, eu imaginei que nunca ia acabar a streak, cara. Cara, tem a parte é sensacional, cara. O final da luta contra Triple H na WrestleMania 19 é sensacional dele podando lá vários finalizadores, e aí ele vai pra contagem e aí ele reverte, né, na chave de submissão. Cara, o Triple H sem dúvida foi mais complicado pra ele, a maior pedra no sapato, né? Foi o adversário que ele enfrentou 3 vezes, na 17, na WrestleMania 17 e nessas duas, na 27 e 28. E cara, o segundo combate é insano demais, cara. E a cena dele de acabando, porque pra gente pô, 4 combates, mas foi 4 anos, né? De história entre esses três, né? E, pô, do jeito que acaba lá, com os três se abraçando, é o fim de uma era, né? Que foi o que mostrou lá, né? Era o momento pro Também, Undertaker aposentar ali. lá também, pra mim, se ele não fosse pra perder a streak, era lá sem dúvida. Mas também deve ser muito difícil pro Undertaker também, tipo, aposentar. É Acho que que ele. assim, até sendo um engenheiro de obra pronta hoje, o que o Undertaker fez de bom depois daquele ano? Ah, beleza, um combate ali com o Punk. é, E aí você vai talvez achar um outro segmentozinho ali legal, mas não teve nada de grandioso nível de Undertaker depois daquilo. Então era lá mesmo, sabe? Era lá mesmo o time pra acabar. Tem gente que fala, não, o Triple H tinha que aposentar lá também. Não, aí não. O Triple H nos anos seguintes fez muita coisa incrível
Então ele justificava seguir. Agora o Undertaker, sendo engenheiro de obra pronta, já sabendo do futuro agora, não ganhou nada em continuar lutando depois daquilo. Então teria sido o melhor momento mesmo, cara. Pô, se a gente parar pra ver, ele pega o CM Punk, que, pô, beleza, é uma luta legal lá, mas não é tudo isso, comparado às outras. Contra o Lesnar, né? Aí nem se fala, né? A gente vai falar mais pra frente disso, né? Mas... Aí depois ele tem o Bray Wyatt, que o Bray Wyatt carrega a rivalidade inteira, né? Aí ele tem a luta contra o Shane, que, pô, foi legal o spot lá, né? Mas a rivalidade inteira do Undertaker, sendo que meio, como posso falar, né? O auxiliar, assim, do Vince, pô, do nada, assim, o Undertaker não combina nada, É, ajudando o Vince, é. tipo, Aí tem o muito, Roman, muito que do é nada. o Roman, que pra mim é mais trágico que o Lesnar, né? Que aconteceu na WrestleMania 25. O Cena, que, cara, foi Decepção legal, essa, hein? a única coisa que foi legal foi o suspense lá do Elias, trolando a galera. Isso foi a única coisa legal. Mas, pô, um combate bem ruim, assim, contra o Cena, né? Que ele nem teve quase rivalidade. Contra o AJ Styles foi até legal, mano, mas, obviamente, teve todas as controvérsias, né? Que foi o pandemia, combate filme Uhum. lá, tudo. Mas então, realmente, não faz nada de, tipo, do nível que ele fez antes contra isso. É, ele não, por exemplo, ele não elevou o Bray, porque ele, todas as vezes que enfrentou o Bray, passou por cima com facilidade. O... Ele até volta a rivalizar com o Lesnar depois lá, que até fica legalzinho, mas também volta pra perder a rivalidade. Com o Roman, só serviu pra elevar mais o Roman, e ele não saiu ganhando nada com aquilo, não aposentou, que também era Uhum. outro momento que não é que era bonito ele aposentar naquela WrestleMania 37, mas assim, aliás, 37 não, não é 37? Não, 37 não, é a É a 25, eu acho. 33, pô, 33, eu tô É, viajando. 33. 25 que eu falei antes, que foi É, o 25º aniversário dele. isso. Na 33 que era não era o melhor momento pra ele aposentar, mas já que despediu ali, tipo, que parasse ali, mas aí ele continua mais ainda, e aí realmente não agrega nada depois. Então, assim, o Undertaker ele parou definitivamente na 37, né? Quase 10 anos depois da WrestleMania ideal que ele poderia ter parado, que era a 28, que foi a contra o Triple H. Então, assim, ele perdeu 9 anos aí quase que à toa. Então, tipo, ele eleva o Lesnar, né? Que, pô, o Lesnar não é que ele precisava disso, né? Pra ser o que ele é hoje. Foi muito grande, mas acho que a gente ainda vai falar disso, né? Que é o mais polêmico. Você quer falar disso já agora, já sobre a quebra da É, streak? Porque a galera já sabe a minha opinião, mas é bom você falar a sua. O que você achou do Lesnar é. quebrando a streak do Undertaker? Cara, isso acho que é, tipo, um dos assuntos também mais polêmicos, né, cara? Mas a streak dele ter acabado, como eu falei, eu gostaria, porque eu acho que tudo tem que ter um fim. Tipo, um lutador vai se aposentar, ele tem que. Eu acho mais bonito quando ele perde. Também gosto. Tipo, o Shawn Michaels, o Ric Flair, que, pô. E eu acho que, tipo, seria já um engate pra ele aposentar e perder a streak, né? Mas, cara, a opinião que é bem popular e eu acho também, que era uma coisa tão grandiosa que não era pra mim pra elevar talento. Era uma coisa tão grandiosa que não era pra elevar talento. Era pra pegar um cara, tipo o Shawn Michaels e Triple H, que já tinha uma carreira, que já era muito glorioso antes disso. E, pô, ele perder pra um cara que ele pensar, pô, perdi, mas perdi pro Triple H. Perdi, mas perdi pro Shawn Michaels. Que são, pô, são nomes muito grandes. O Brock Lesnar, ele já era grande, mas, pô, a pausa que ele tem lá desde de 2000 pra 2010, né, pra lá depois, pra voltar, ele, pô, e a luta deles é ridícula, cara. Aquilo é Muito ridículo. ruim. É ridículo. Não é. É ridículo, é só isso que, tipo, o cara faz o quê? 6 minutos de luta? 8 minutos de luta? E o Undertaker Acabando. mal fisicamente também, né? Deu É, pra ver. não era o time, assim, pra ele aposentar. Pra ele se aposentar, ele devia se preparar muito tempo, assim, porque, pô, a luta que mais ficou marcante da carreira dele, da streak dele, marcante, eu acho que foi a contra o Lesnar, né? E, pô, dá pra perceber os caras na arena, e acho que fora também, mas não acreditava, pô, acabou, assim, É. Eu fiquei F5 calado mesmo, eu não acabou. tava na É, arena, mas eu fui pra escola no dia seguinte, eu fiquei quieto lá na aula. Acharam até que eu tava com algum problema.
F5, acabou. Acabou tudo que ele tinha construído. Mais de 20, mais de 20 vitórias. Desde 1992, que foi a primeira luta contra o Jimmy Snuka lá. Tudo acabou daquele jeito. Uma luta ruim contra um adversário que, pra mim, não foi o ideal. E, tipo assim, ele até poderia enfrentar o Lesnar numa WrestleMania. Até poderia perder. Eu não acho que ele devia aposentar quando perdesse esse streak. Mas, pô, do jeito que foi do Lesnar, que na época era molecão ainda, né? Molecão, óbvio, na WWE. Acabar com a carreira do Undertaker, acabar com a streak do Undertaker, que era algo muito grandioso pra mim, não encaixou. É, eu penso igual, eu acho que o Lesnar, ele se torna grande depois que ele quebra a streak, né? Antes disso ele não tinha tamanho pra acabar Uhum. com a streak do Undertaker. Na minha interpretação, quem fosse pra acabar com a streak do Undertaker teria que ser alguém grande o suficiente ou muito envolvido na história do Undertaker, como por exemplo o Kane, poderia ser uma opção assim se construíssem bem, Também seria ou um. poderia então ser um cara ele pra ele passar o bastão depois, mais jovem e tal, né? É, o exemplo que é do Bray Wyatt, né, cara? É, Pô, eu também não gostaria muito, mas pelo menos é, vai dar uma moral absurda pro Bray sim. Wyatt. Agora, o ponto é, realmente, no, o Lesnar, depois que ele ganha a streak, ele se torna esse cara, né? Esse cara que nos anos seguintes começa a ganhar tudo, bater recordes, bater geral, né? Então, eu não acho que deveria ser a escolha, eu acho que deveria ser um cara jovem ali, com mais potencial. É, na verdade, eu acho que o trabalho que eles fizeram com o Kane em 2010, eles poderiam ter feito isso numa WrestleMania, né? De tipo, quando o Kane ele vence todas as lutas com o Undertaker em 2010, naquela rivalidade. A primeira sem ajuda, a segunda com o Paul Bearer ajudando e a terceira com o Nexus ajudando. E o Undertaker em todas ele demonstrando estar mais fraco que o Kane. Qual que era a ideia? Era mostrar que ó, o Undertaker quer dar o recado de que ele não tem mais força para ser full-timer. E ele tá elevando o Kane para finalizar a história que eles tiveram lá no início da carreira do Kane e pro Kane pegar o posto dele nesses próximos anos, né? Tanto que dá um ano depois ali dos acontecimentos, o Kane vem até com a máscara lá de Demon. Acho que aquela construção era uma construção boa para talvez, quem sabe, o Kane numa terceira vez conseguir acabar com o Undertaker e aí pegar o posto do Undertaker por mais alguns anos ali. Ia ser o meio-irmão dele, ia ser o cara se vingando do Undertaker. Vamos lembrar na história. O Kane é a vítima, o Undertaker bota fogo lá e É, cria então. esse monstro. Então seria bem legal pela história ser o Kane a poder finalizar também, né? Ia ser muito Então legal, tinha tipo, o opções. exemplo, né? Que pode ser bem assim, é tipo o Sami Zayn. Não é um cara forte no nível de bater o Roman atual, mas é um cara muito envolvido com a história, né? Sim, com E o, certeza. Ke e o Kane, pô, é meio que a criação do Undertaker, né? Óbvio que não foi. Mas Eu a vou dizer história mais, dele. eu acho até que se o. Vamos pegar aí, ó. Parece loucura falar isso hoje, mas vai que o Solo Sikoa se desenvolve bem, o personagem dele, em 2023, e eles replicam a história que foi do Evolution, do Batista trair o Triple H e Hum, acabar com a reinado do Triple H. Aí o Solo Sikoa fizesse isso com o Roma. Hoje parece absurdo, mas numa construção e o cara seguindo o over, pode ficar bem encaixado. É tudo questão de história, gente. Fazendo uma boa história, ano passado seria absurdo falar que o Zen seria apoiado para ganhar do Roma. O Zen tava pô, perdendo pro John Knoxville na WrestleMania. A história de 6 meses condicionou ele a hoje ter muita gente pedindo para acabar com o Roman Reigns, por exemplo. mano, o Sami Zayn tava aquele personagem lá antes da. Que ele ficava se prendendo lá, na qual gema no show. E, cara, pô, em 6 meses, a WWE tem muito de luta, tudo, mas tudo é storyline. Pra você ter uma boa luta, não é pegar dois caras bons. Ter uma boa luta, você tem que estar hypado pra você, tem que estar envolvido com a história antes dela. É. O hype não pode ser só tipo, ah, não, vamos pegar dois caras populares e botar um É, contra o outro. Não, constrói uma história que vai dar entre eles, que isso aí vai hypar a galera bem mais do que qualquer luta marketing aí de tipo. Senão todo ano o WrestleMania era só pegar e botar aí, vamos ver quem é os mais popular hoje. Ah, é Bray Wyatt é, e Lesnar, joga. Se bem que ele está fazendo pô, isso esse ano. Cody Rhodes Roma, joga. Ele está fazendo, que está decepcionante fazer isso. Logan Paul e Rollins, joga. Tipo, não, cara, você está construindo há meses aí algumas coisas e você não vai utilizar isso na WrestleMania? Isso aí que é foda. Tanto que o maior interesse para essa WrestleMania vai ser as tags. Vai ser a história dos Usos contra o Owens e o Zen. exatamente. Que se a gente parar pra ver, pô, é,
é muito bom você ter uma luta legal, influencia muito, pô. Mas tem que ter uma história legal, não pode pegar, pô, Logan Paul famosinho, eliminou. Cara, foi mal, mas eu odeio a história que começa com uma eliminação de Royal Rumble. Mas é isso, mano. É, ainda é melhor do que o Omos do nada desafiar o Lesnar É, no do backstage, né? nada o Bob Lashley nem pediu ajuda do MVP, nada. É isso. Cara, sobre a streak, tem alguma coisa que a galera costuma elogiar muito que você não gostou tanto assim nessa streak? Tipo, você falou agora há pouco lá da luta com o Punk lá, que você não achou tudo isso. O que você tem pra falar? Calma aí, deixa eu pensar. Cara, a luta do Punk, né, que você falou, eu achei uma rivalidade ok, tipo assim, não foi. Foi uma boa pra década, as rivalidades que a gente teve na década. Não foram muitos, tirando, obviamente, o Triple H depois de 2012, né? Não foram muito legais. Mas, cara, acho que a opinião é, do Roman, eu até acho que, tipo, o Roman é que isso vai, sei lá, eu até acho que ele poderia ganhar do Undertaker. Eu não acho isso ruim. Mas a construção dele, o personagem dele na época era muito ruim. Não dá pra ter um top guy da empresa entrando vaiadaço, né? Aquele Raw depois da WrestleMania, tipo, ele entra, muita vaia e sai, né? Foi o que mostrou um pouco. E a luta muito ruim, né? Eu não acho problema do Undertaker perder pro Roman. Óbvio que eu acho melhor ele perder com, sei lá, algum número 20 e pouco, traço um. Tem que ser traço um pra mim, né? Mas se for pra ele perder pra vários nomes, não acho que ele perder pro Roman. Tanto que a gente percebe onde o Roman tá agora, né? Mas do jeito que foi muito ruim. É, muito mal feito. Bom, eu eu acho que o que ajudou a rivalidade ali com o Punk também, ajudou entre aspas, assim, foi a morte do Paul Burrow, né? Porque aí utilizaram isso na storyline. E aí Foi a virou algo mais motivação, assim. pessoal ali. E aí ele Esse quis também, resolver. cara, é que eu acho que tipo, seria até um momento legal, né? Não com o CM Punk, eu acho que não combinaria nada o CM Punk acabando com a streak do Undertaker. Mas ele poderia se não aposentando o Undertaker, mas ele poderia se aposentar, pô. Aí tinha que ganhar, né? Pelo menos É, pra sim. homenagear o Paul Bearer, que foi Poderia ser, é. se realmente uma outra alternativa que ele poderia ter parado, né? Um outro. Pô, ele com o Kane nessa. Ele com o Kane depois da morte do Paul, pô, seria animal, né? Sim, teria funcionado bem melhor ali. Então. Mas é isso. O que você tem mais pra complementar aí da streak do Undertaker? Cara, ele teve adversários muito bons, assim, depende daqueles que a gente falou antes, pô. Ric Flair, Orton, que também foi muito legal. Batista, Edge, cara, o Edge, principalmente todas as rivalidades que o Edge fazia, né, também, mas faz, são muito boas, cara. Ele com o John Cena é muito bom, ele com o Undertaker foi muito bom. E é isso então, né, cara? O Undertaker é sendo um dos maiores nomes da WWE. E a Streak, pra mim, é a maior coisa, assim, da WWE que a gente tem. Porque um É, cara conseguir ganhar 21 lutas seguidas no maior evento de wrestling do mundo. Pô, ele, a primeira luta que ele ganha em 92, e quando ele perde lá com o Lesnar em 2014, né? Cara, é um tempo enorme. O cara consegue fazer uma coisa absurda, né? Uma coisa que eu acho meio muito chato, cara. Tem muita gente falando, ah, mas pô, se botar o Otis e a WWE quiser que ele ganhe 21 vezes, ele ganha 21 vezes. Mas, pô, se não fosse escolhido o cara certo, pra mim foi escolhido perfeitamente, Undertaker. Foi o cara certo pra fazer isso e funcionou muito bem. Não é à toa que todo mundo acho que ama o Undertaker e acho quando que você esse é o escolhe o motivo. cara certo, funciona melhor. Até em questão de ficar segurando, por exemplo, um reinado hoje em dia, que tá na moda fazer reinado longo. Muita gente tolera o Roma durante muito tempo, muita gente tolera o Gunter durante muito tempo, né? Porque são escolhas que a WWE tem estratégica. Agora, também tem que ver que a streak ela começou num outro período, e aí o pessoal aqui da modernidade já pegou a streak já longa, né? Então era meio difícil criticar. Agora, eu acredito que se começasse uma streak a partir de hoje, nos tempos atuais do wrestling, ia ter muito hate. Na terceira luta ia É, pedir pro cara perder. Então, hoje em dia não daria forçado, certo. forçado, os caras iam falar tudo, né? É.
Com o Era mais Undertaker fácil, né? toleravam porque já existia a streak, então não tinha muito o que É, fazer. então, e antigamente era muito mais fácil, não tinha rede social, tudo pra você. É, com certeza, com certeza. Mas é isso. Então, galera, comentem o que vocês pensam a respeito da streak no Undertaker, quem que deveria ter acabado com ela, se ela deveria ter acabado, se o Lesnar foi o cara certo ou não, qual a luta mais interessante pra vocês, qual a luta mais chatinha. É isso aí, Fortuna. Foi muito legal de novo, cara. Cara, queria de novo, cara, falar que é um maior, muito prazer mesmo fazer um pouquinho da história desse canal, né? Um vídeo cara, muito bom mesmo, um canal que eu sou muito fã de verdade, né? E, de novo, pedir, se vocês puderem lá passar no meu canal, que eu vou agradecer muito mesmo, cara. Então é isso, muito obrigado aí, esses 2 vídeos, né? Foi muito bom pra mim, tenho certeza que vai ser muito bom pro meu canal também. Então é Ah, isso, Zé, ótimo. obrigadão aí, tá? Eu que agradeço, cara. Seja muito bem-vindo aqui para aparecer outras vezes também. É isso, galera. Um abraço, vai lá no canal dele. Até a próxima e fomos!